seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta segunda-feira, dia 2 de outubro. Estamos juntos em mais um programa aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e que bom contar com o seu carinho e audiência de sempre. Estamos juntos iniciando uma nova semana de um novo mês e que essa semana ela seja muito produtiva e abençoada para você e toda a sua família. Hoje aqui no nosso programa vamos falar sobre a saúde do idoso. Vamos trazer muitas dicas e orientações para que você tenha uma boa idade com qualidade. E ainda vamos conferir juntos as notícias da internet sobre o tema. Tem também a enquete do dia, onde você vai poder interagir com a gente, mandar também a sua pergunta, além de responder a nossa pergunta da enquete de hoje e muito mais. Então fique atento que o assunto do dia só está começando. E ter uma terceira idade feliz depende além de vários fatores, mas principalmente da forma com que o idoso ele se percebe nessa fase da vida e também da sua capacidade de se adaptar às mudanças e transformações próprias do envelhecimento. A capacidade de poder realizar as atividades cotidianas, desde as mais básicas como fazer as refeições, tomar banho e andar, até as mais complexas como administrar as finanças e realizar as atividades de lazer, são fundamentais para uma vida saudável. Para isso, o idoso ele precisa estar com suas capacidades físicas, mentais e emocionais em dia para poder cuidar ali da própria vida e dar sentido à própria existência. E para nos ajudar a entender mais sobre o tema, para trazer mais dicas para a gente no decorrer do nosso programa, vamos conversar hoje aqui no nosso estúdio com a doutora Flávia Goldman. Ela que é médica preceptora de geriatria e também membro da Sociedade Alemã de Geriatria. Daqui a pouquinho vamos ouvir a nossa convidada e também estamos contando aqui com a participação no nosso estúdio. Já está aqui conosco a Cristiana Menezes, ela que é nutricionista. Daqui a pouquinho vamos ouvir orientações importantíssimas, mas a partir deste momento vamos acompanhar uma reportagem sobre o tema com Jedson Pontes. Confira! 11% da população brasileira é idosa e podemos ver a terceira idade de duas maneiras. Uma de que é uma fase de cansaço e fadiga e outra de que é o momento certo para curtir a vida. Dona Irene preferiu esse último olhar. Ela aproveitou esse tempo para desfrutar da companhia da netinha e realizar sonhos antigos. Isso mesmo, ela sempre gostou de música. Acredita que com 70 anos ela resolveu entrar numa escola de música para aprender teclado e teoria musical e até arriscou tocar um pouco pra gente. Sempre gostei de música, eu sempre apreciei uma boa música, mas o que me incentivou mais com alegria foi quando eu entrei no coral da minha igreja, e eu queria não só cantar, como saber cantar através da partitura. E como eu já gostava de música e sempre tive a intenção de aprender, me matriculei no conservatório muito bom, que é o Conservatório Musical de Guararapes. Pessoal muito bom, me incentivaram também, me deram muito apoio, bons professores, bons profissionais, e que me deixou muito feliz. Não tenho intenção de parar, quero ir adiante, acredito que já estou pegando direitinho, tudo direitinho. A netinha dela fica toda feliz. Elas fazem aula de música juntas, uma ensina a outra. Dona Irene garante que isso ajudou muito, inclusive melhorou a qualidade de vida. Melhora porque a gente tem outra cabeça, e outro pensamento. E uma coisa que você sai com alegria, você tem aquela obrigação, porque tem as horas, os dias, é muito bom mesmo. Eu recomendaria para todo mundo que fizesse um curso de teclado ou qualquer outra atividade. Claro que, além de cuidar da mente, ela também cuida do corpo, buscando sempre uma alimentação adequada e aproveitando o cair da tarde para caminhar um pouco. E para analisar esse estilo de vida, convidamos o Jonas, que é professor de educação física. Hoje as academias estão superlotadas de pessoas acima de 65 anos, buscando exatamente o revigoramento físico através do bom exercício, da alimentação e da orientação nutricional.
é de fundamental importância que os idosos não busquem somente a questão corpo, mas também a questão alma. E, para minha surpresa, ela está estudando música, ela está num coral, ela canta. Isso traz um alento novo e uma disciplina interior muito grande e, consequentemente, serotonina, vontade e muita satisfação para viver e avançar mais ainda. Na terceira idade, é natural o corpo perder um pouco dos movimentos e reflexos, mas o professor passa algumas dicas para se manter sempre saudável. Naturalmente, o organismo da gente, com o avanço da idade, há um decréscimo em todas as estruturas, vascular, neurológica, muscular, etc. E quando a pessoa segue um ritual de praticar o exercício físico pelo menos 3 vezes, devidamente orientado, quando a pessoa tem uma alimentação regrada, disciplinada, e usa também a música como lazer, como prazer, porque o idoso, apesar do avanço da idade, ele também sente o prazer da alma e o prazer do corpo. E isso é necessário para que o idoso mantenha essa disciplina e se sinta mais jovem, que ele pratique, que ele faça tudo isso que eu acabei de falar. E Jonas também tem 70 anos, viu? Mas a idade não impediu de fazer o que mais gosta, dar aulas. Eu sou professor há 44 anos de profissão, sou professor da Faculdade Boa Viagem, sou conselheiro do Conselho Regional de Educação Física e eu estou sempre com a mente ocupada em busca do trabalho, em busca do conhecimento, em busca da renovação. Porque se a gente para, é como uma bicicleta, cai. Bem, ótimos exemplos você conferiu aqui na reportagem. Que exemplo, né, da dona Irene tocando aí o teclado, aprendendo a música com a ajuda da família. A neta dela, né, está ajudando ela nesse processo. Isso faz muito bem e faz a nossa entrevistada de hoje muito feliz. Então, também siga esse exemplo. Daqui a pouquinho vamos falar muito mais sobre o tema, mas a partir deste momento a gente quer chamar você que está em casa, venha participar conosco, venha interagir aqui no programa Assunto do Dia. E você já pode fazer isso respondendo a nossa enquete. A pergunta de hoje é a seguinte: você que está em casa se preocupa em manter hábitos saudáveis para ter uma velhice tranquila, uma boa idade tranquila? Você tem essa preocupação? Sim ou não? Liga para a gente, responde a nossa pergunta de hoje. A nossa linha interativa é o 3424-1977, 3424-1977. Liga para a gente, responde a nossa pergunta de hoje também. Manda tua dúvida sobre o tema para as nossas convidadas. Participa também através da internet. O nosso espaço é no Facebook. Nossa fanpage é o facebook.com/assunto do dia. Também já está disponível. Acessa, deixa lá quantas dúvidas você tiver, que daqui a pouquinho as nossas convidadas elas terão o maior prazer em responder essa sua dúvida. 99418-1206 é o nosso WhatsApp, o número é muito simples, 99418-1206. Também acesse o WhatsApp, deixa aí sua participação, sua pergunta, que daqui a pouquinho vamos ler e responder essa sua dúvida ao vivo no decorrer do nosso programa. Então, vamos seguir falando mais sobre a saúde na terceira idade. Muitos fatores eles influenciam na velocidade e intensidade do processo de envelhecimento de cada um. E entre esses fatores a gente vai destacar muito no decorrer do nosso programa estão a alimentação, o estilo de vida, o hábito de fumar, a prática de atividade física, a depressão e o estresse. Por falar em alimentação, a escolha de alimentos e os hábitos de alimentação dos idosos, eles são afetados não apenas ali pela preferência, mas também pelas transformações que acompanham, né, a experiência de envelhecer em nossa sociedade. Se a pessoa ela vive só, com familiares ou em instituições, tudo isso afeta o que ela come. Então vamos a mais dicas e orientações importantíssimas aqui com as nossas convidadas de hoje. Quero dizer que é um prazer recebê-las aqui no nosso estúdio. Cristiana Menezes, mais uma vez, seja muito bem-vinda aqui ao nosso espaço. Obrigada, eu acho que esse tema é um tema bem palpitante, porque a gente tem duas escolhas, eu penso assim, ou a gente morre saudável e muitas vezes cedo, né? Ou a gente envelhece e vai colecionando os diagnósticos que a vida vai nos proporcionando. E a gente tem que ir administrando esses diagnósticos de doenças, enfim, de falências mesmo próprias do envelhecimento. Eu acho que isso é inerente ao envelhecimento. Agora, como a gente lida com isso,
ou como a gente se previne disso, é que talvez a gente consiga ajudar um pouquinho. Também queria dar boas-vindas à doutora Flávia Goldman. Ela também é médica de assistência à medicina psicossomática, né, doutora? Lá em Trier, na Alemanha. Verdade. A cada 15 dias passa um tempo lá na Alemanha, também prestando essa assistência médica. Seja Verdade. muito bem-vinda aqui ao nosso espaço. Muito doutora. obrigada. Dia Internacional do Idoso foi comemorado ontem, né? Hoje a gente Sim. está trazendo esse dia, esse tema para debate, para incentivar as pessoas que estão em casa. Envelhecer é algo natural, né, doutora? Não tem como pular essa fase da vida. Temos que envelhecer, com saúde ou não, dependendo de nossas escolhas. Como é que a gente começa já o nosso bate-papo falando para quem está em casa? Quer envelhecer com qualidade de vida, você precisa fazer o quê? Se respeitar, primeiramente, né? Então, quando nós entendemos que os excessos fazem mal à saúde, então eu não gostaria de falar sobre coisas que são proibidas, porque o proibido é muito triste, deixar a pessoa tolhida de certas coisas que lhe trazem felicidade. Então eu vou dizer que a pessoa não deve beber, que não deve fumar, que não pode comer gordura, mas a grande verdade é que ela não deveria cometer excessos. O cigarro, como você mesmo falou, realmente, esse aí nós deveríamos abolir da história, né? Não ter. Mas o restante, então, aquela história de seguir o idoso e não deixá-lo comer açúcar, ele não pode, ele não deve, isso leva a um isolamento social. E isso é uma situação muito difícil para a convivência familiar. A gente falou também no começo do programa, né, aproveitando a oportunidade, que a escolha dos alimentos e dos hábitos também dos idosos tem a influência, né, se ele mora só, se ele vive numa instituição, se ele tem o apoio da família. Isso determina muito, né, doutora? Pois é, eu acho que um dos grandes desafios do tempo da gente hoje é comer bem. Não é nem tanto fazer boas escolhas e nem tanto, muito menos, saber o que comer. Eu tenho crianças com 4 anos que já sabem muito bem o que é do bem e o que é do mal, né? Então, imagine a avó dessa criança, né? Então, saber a gente sabe. O problema é como executar. Então, com essas dificuldades hoje do cuidador, do acompanhante, eu digo cuidador não pensando no idoso, não. Cuidador é aquela pessoa que cuida da gente. Então, o funcionário da casa é um cuidador da gente, sim. Então, que proporciona uma preparação de alimentação. Então, o comer fora, hoje, graças a Deus, isso é um grande mercado. Então, pessoas que estão querendo iniciar um negócio, a minha sugestão é que sempre que possa, com alimentação, que inicie um negócio na área de alimentação saudável, a um custo razoável, porque também não pode, a gente escuta muito como nutricionista, doutora, comer saudável é muito bom, mas é muito caro. Então, não pode ser caro, precisa ser viável, não é? Então, precisa se pensar no estudo de custos do negócio para que a alimentação saudável seja viável, para ser cotidiana. Então, é preciso que a pessoa, se ela come fora, eu acho até bom num certo sentido. Por exemplo, uma pessoa que mora só, ficou viúva ou viúvo, né? Ou está sozinho mesmo, porque nunca casou, ou enfim, é separado. Enfim, não importa a condição, mas a pessoa mora só. Então, sair de casa todo dia para fazer uma refeição é até um momento de socialização muito legal. Eu acho isso muito interessante. O grande problema é a tentação. Né, tá ali a comida posta e aí a gente ainda traz com a gente pessoas da minha geração para trás, mais velhos do que eu. A gente não ia para restaurante quando era pequena, então quando a gente ia para restaurante era quando era permitido comer besteira. Mas agora, se a gente vai para um restaurante todo dia, a gente tem que tratar o restaurante como a cozinha da nossa casa. Então, até que ponto vale a pena comer aquela besteira, como disse a doutora Flávia, na porção saudável? Pegar uma batatinha frita e comer, para lembrar do gosto, aquilo traz uns estímulos tão bons que certamente aquela dose não é um veneno. Agora, pegar uma porção de batata frita cotidianamente, de criança a idoso, vai fazer mal. Eu costumo dizer que o que não é bom para um idoso não é bom para uma criança e vice-versa. O problema é quando inicia na infância, cria o mau hábito. Agora, o idoso da gente atual, ele não tinha esse mau hábito na infância, porque o idoso da gente atual, ele comia muito saudável, porque ele não tinha porcaria tanta à disposição dele. Mas eu queria dizer que porcaria seriam considerados aqueles alimentos muito transformados, Sim. na minha opinião. Então, existem vários aditivos, esses aditivos, eles não existiam em 1900,
Então, esses aditivos, cada um significa e representa uma substância química. Essa substância química não pertencia necessariamente ao nosso organismo, né? Que nós temos sódio, potássio, os nossos elementos químicos, o que a gente tem no corpo? Né? Então, quando entra essa figura estranha, que seria um aditivo, o corpo estranha e diz: quem é você? Ele pergunta. Se fosse uma relação de agressão. Então, né? entrou um estranho no meu corpo. E a partir daí existe um estresse. Isso vai causar uma cascata de liberação de elementos endógenos que pertencem ao nosso corpo para tentar se defender e saber se eu aceito aquele elemento ou não. E aí começa a produção, por exemplo, desordenada de ácido clorídrico no estômago, é uma situação, e aí eu tenho uma gastrite, quando essa quantidade de ácido é aumentada e não só no momento que eu precisava, e na quantidade que eu precisava, se fosse apenas uma fruta da natureza, sem ter sido transformada. A Cristina falou num ponto bem interessante, né? O que não faz bem para o idoso não vai fazer bem para a criança e vice-versa. Em relação ao tratamento, né? A forma como lidar com esse idoso. Muita gente tenta infantilizar, né? O idoso chega numa boa idade e às vezes quer tratar o idoso como se fosse uma criança. É um tratamento ideal? Deve ser dessa forma? A gente escutou que a alimentação, né? Tem essa comparação. O que não faz bem para o idoso não faz bem também para a criança. Mas em relação ao tratar o idoso? Ao tratar o idoso, definitivamente, nós precisamos definir isso. O idoso teve a sua biografia, teve a sua história de vida. Ele tem, inclusive, muito mais experiência do que você mesmo. Então, existe uma hierarquia de respeito. E em relação à criança, essa comparação que a colega fez, faz muito sentido no sentido de sensível. Então, uma mucosa de intestino de uma criança bebê, ela é sensível, ela nem está pronta, ela não está nem madura, e uma mucosa de intestino de idoso, ela está fragilizada pelo envelhecimento, que isso é fisiológico, e também está fragilizada pelo que nós médicos fizemos, que foi por várias vezes destruir essa mucosa intestinal pela necessidade de usar antibióticos. E essa destruição, eu estava até conversando com a colega, nós tentamos repor através de probióticos. Então, hoje em dia, existem vários remédios, que seriam várias drogas, que são de diversas cepas de lactobacilos, para diversas situações de corpo e desordem, que seria a desarmonia da flora, de diversa flora. A gente não está falando da intestinal, mas eu tenho desarmonia da flora do paciente traqueostomizado, que tem traqueóstoma, que tem aquela secreção ali. Então, existem cepas de bactérias isoladas, de lactobacilos, que seriam ideais para proteger o idoso do desenvolvimento de doenças. Cepas até muito legais de lactobacilos de leite materno. Esses desenvolveram na Dinamarca, é muito bom. Realmente ajuda bastante. E a gente precisa aí dar... a gente hoje está realmente, a gente costuma brincar, né, entre a gente, que a ciência descobriu que nós não somos nós mesmos, que não um porta-micróbios no corpo inteiro, e que nós convivemos com eles com temos que conviver com muita sabedoria. Nós temos micróbios que são bons para a gente é bom para eles, porque a gente hospeda eles no nosso corpo, e eles têm várias funções. Ora, se eu tenho, vamos chamar de bichinhos, animaizinhos no meu corpo, eu preciso alimentar eles. Então, os alimentos estão nos alimentos que são bons para mim também. Eu achei interessante, doutora Flávia, falar sobre a questão do que é bom, né, para o idoso e etc., para a criança. E eu acho que a gente precisa pensar, eu chamo muito, como eu lido com criança e com adulto, eu tenho uma linguagem, às vezes, muito figurativa, eu digo assim, eu chamo de venenoso. Gostoso, é indiscutível. Para quem gosta, é gostoso. Para quem não gosta, é ruim, mas eu estou falando do que acha gostoso. Mas é venenoso. Então, todas essas substâncias químicas que estão no alimento para conservar o alimento e melhorar o tempo de prateleira. E vamos lá, isso tem algumas vantagens. Por exemplo, nessa confusão agora nos Estados Unidos desse furacão, se os alimentos não tivessem conservantes, tinha sido um grande transtorno para a população, porque os alimentos iam ter se estragado. Então, os conservantes existiram na humanidade por conta das guerras, para poder suportar ir para as trincheiras, senão eles estragavam e os soldados não se alimentavam. Mas, por outro lado, aquilo era uma situação pontual. E a gente não pode transformar nunca uma situação emergencial numa situação cotidiana. Esse é o grande erro. Por exemplo, a questão do antibiótico. Né? Então, o idoso é um sujeito muito, muito frágil, como um bebê, como uma criança, do ponto de vista orgânico. E do ponto de vista emocional também.
Porque ele está muito mais sensível, até porque ele começa a perceber as perdas. E ninguém gosta. Ganhar é muito bom, perder é muito difícil. Então, perceber que eu podia, eu não posso mais. Perceber que eu fazia, eu não faço mais. Perceber que eu tinha autonomia, que eu tinha capacidade, competência, eu não tenho mais. É muito difícil. Então, a gente tem que valorizar essas pessoas. Até porque, se a gente ficar olhando para o que perdeu, a gente nunca vai deixar de valorizar para o que ganhou. Então, ninguém chega nas perdas do idoso sem ter colecionado várias competências e vários brilhos. Então, precisamos pensar que, aí eu digo muito, né? Tem os alimentos que são os faxineiros, tem os que sujam, que são os venenosos, e tem os que são os faxineiros, que eu até brinco, limpa a gente por dentro e por fora. Então, a gente precisa cuidar disso para que, e eu acho também que, eu também penso muito, como a doutora Flávia, na questão das restrições. Durar muito para quê? Se eu estou com um bebê de 2 anos, eu brinco assim, não pode dar doce, minha gente, para essa criança. Para quê você vai dar doce para uma criança de 2 anos que nunca experimentou o doce? Qual é o sentido? Para essa criança não tem valor nenhum, tem para o adulto. O adulto vai resolver o trauma dele na terapia dele. Mas ele não precisa dar porcaria, como a gente chama, para uma criança de 2 anos, que está em construção, inclusive do paladar. Agora, um idoso, ele vai viver mais quantos anos com qualidade de vida? Ele tem que ser feliz. Então, a longevidade do idoso, depois de uma certa idade, às vezes é mais importante e mais sustentadora para a família do que para ele próprio. Então, assim, precisa pensar e negociar, porque, inclusive, o idoso não quer ficar doente. Ele não quer ficar... quer, né? Sim, ninguém quer. Definitivamente. E o quanto antes pensar nesse futuro melhor, né? Essa não exposição das crianças aos produtos industrializados, não de forma normal, né? Uma vez ou outra, não. O tempo de exposição eu acho que vai determinar muito, né? A quantidade de alimento ultraprocessado, processado, com aditivo ou não, é que vai determinar todo o processo no nosso organismo. Para a gente entender o que é que acontece com o nosso organismo, tem como exemplificar quando a gente vai envelhecendo, o que é que acontece com o nosso corpo? Um é que nosso metabolismo ele diminui, né? Desacelera. Fica mais preguiçoso? É mais ou menos assim? Eu poderia dizer que sim, fica. Existe uma lentificação, né? Uma lentificação até visível. Não falando do metabolismo, para quem não enxerga, para ver um idoso, ele anda mais lentamente. Né, ele faz todas as suas ações um pouco mais lentas, né? O pensamento fica mais lento, às vezes confunde até com demência e nem é. Isso é uma alteração fisiológica. Então, existem idosos também que têm alteração do trânsito intestinal, que fica também mais lento, o esvaziamento gástrico. Então, você dá um comprimido e uma determinada medicação para ele só tem um efeito após 4, 6 horas, o que numa pessoa jovem ia ocorrer dentro de 45 minutos. Isso leva até uma falta de compreensão e de entender. Esse remédio não funcionou, doutora, não serviu, mas serviu sim, serviria se o trato estivesse funcionando bem, o trato digestório. Então, com a melhora dessa, através de nutrição e às vezes, ou um laxante, ele ajudaria essa situação de lentificação desta parte do trato digestório. E a lentificação dos pensamentos é uma outra etapa, mas essa história da autonomia e da independência e o respeito à biografia do paciente é bem importante para não confundir. Então, quando há demência, que é um capítulo especial, então existe uma tendência à infantilização do paciente porque ele sofre uma regressão e tem um comportamento, mas tem lembranças remotas do passado, né? Então, ele muda nesse comportamento e às vezes o cuidador não compreende e até estimula, dá uma mamadeira, e ele talvez não precisasse ainda dessa mamadeira, e às vezes traz uma bonequinha, quantas vezes a gente não viu um idoso com uma bonequinha na mão. E a história da bonequinha, ela até hoje é polêmica, porque para uns era visto muito ruim, né? Porque ele não é uma criança, porque está com uma bonequinha. Mas se essa ação da boneca tiver uma ação calmante, porque aquele idoso com demência estava agitado, ele se acalmou com a bonequinha, então nós precisamos perder o preconceito, porque essa boneca foi melhor do que um comprimido. Agora vamos a um rápido intervalo e daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Hoje no nosso programa estamos falando sobre a saúde dos idosos. Isso mesmo, e a partir de agora vamos saber o que é notícia na internet
sobre este tema. E quem traz as informações para a gente, a partir de agora, é a Tânia Silva. Olá, Tânia! Oi, Valdson, para você um ótimo dia. Para vocês que estão nos acompanhando, a informação de hoje está no G1. Brasil envelhece e é preciso se preparar cada vez mais cedo. O professor de Economia da Longevidade da USP, o Jorge Félix, cita que o envelhecimento da população no Brasil já acontece em um ritmo bastante acelerado. Segundo estimativas da Organização Mundial da Saúde, a França levou 145 anos para dobrar a população de idosos. Já no Brasil, a expectativa é de que isso deva acontecer em cerca de 25 anos. A diferença entre os países mais ricos é que o Brasil está envelhecendo cada vez mais rápido e com um nível de pobreza, o que dificulta ter qualidade de vida na terceira idade. De acordo com a coordenadora do curso de graduação em Gerontologia da Universidade de São Paulo, Rosa Chubassi, as pessoas não costumam se preparar para essa etapa da vida. Cuidados com a saúde ao longo dos anos e até com o planejamento de previdência irão fazer toda a diferença quando a velhice chegar. Agora a gente vai ao estúdio para falar mais sobre esse assunto. Valdson, agora é com você. E Tânia Silva, muito obrigado por essas informações. Pelos números, estamos envelhecendo sim, de forma acelerada, mas será que estamos envelhecendo com qualidade de vida? É uma dúvida que eu vou fazer à doutora Flávia, né? Uma pergunta que eu tenho a fazer à doutora Flávia. Brasil, a população está envelhecendo, aumentou a expectativa de vida, mas será que aumentou a qualidade desse envelhecimento também? É algo que está caminhando junto com esse dado, né, desse número alarmante da qualidade de vida que vem aumentando. Estamos envelhecendo com qualidade, doutora? Eu penso que sim, com uma qualidade positivamente em progresso, né? Eu acho que nós estamos melhorando sim, através da conscientização. Nós já entendemos que as nossas atitudes que tomamos quando jovens, elas terão uma repercussão com o envelhecimento. Nós vamos receber uma conta, nada sairá de graça. O que eu resolvi, o que eu decidi hoje, vai representar no futuro. E até algumas pessoas perguntam, mas eu nunca fui para ginástica e agora eu resolvi a partir dessa idade, será que dá tempo? Aí tem uma resposta que diz que dá tempo sim, tá? Mas eu digo que na medicina varia, então tem vários estudos que falam diferentes coisas, mas sim, dá tempo. E nessa conta, né, na cobrança dessa conta mais à frente, boa parte dessa conta vem ali a alimentação, né? O quanto a gente se preocupou com a alimentação, o quanto a gente investiu nessa alimentação para ter uma vida de qualidade no futuro. Sim. A alimentação é muito importante. Precisamos alimentar porque tiramos dos alimentos muita coisa para o nosso corpo. Energia vem dos alimentos, né, doutora? A gente é um sistema aberto. Então, a gente precisa diariamente de nutrientes, de tudo. A gente precisa de nutrientes, a gente precisa de substâncias químicas que necessariamente... Nutriente a gente define na nutrição como algo indispensável ao corpo. Já existem substâncias químicas como, por exemplo, licopeno, que está no tomate, são pigmentos e eles não são indispensáveis, ou seja, a gente pode viver sem eles, mas a gente viverá melhor com eles. Então, a gente é um sistema aberto e diariamente a gente precisa ingerir substâncias químicas que para a gente fechar a nossa conta todo dia, como se todo dia a gente acordasse devendo o aluguel. No final do dia a gente tem que pagar a conta do aluguel. Então a gente precisa escolher bem. Eu costumo brincar que se para eu dar um relatório, um parecer da alimentação de uma pessoa, se um juiz mandasse para mim uma ordem judicial, por favor, emita um parecer sobre o estado nutricional daquela pessoa, daquele cardápio, eu precisaria analisar 7 dias. Porque, obviamente, o sistema, a natureza é muito inteligente, sabe que a gente não consegue todo dia comer todos os nutrientes necessários. A gente costuma dizer que é recomendação diária, de ingestão diária. Mas esse diária tem uma margem para uma pessoa saudável. Então, eu não como hoje muito ferro, mas amanhã eu compenso como mais ferro. Eu não como tanto cálcio hoje, mas amanhã eu compenso com mais cálcio. Mas o que acontece é quando eu uso um software no consultório para análise de cardápio e é interessante porque ele emite o resultado em cores vermelhas vermelho e azul. Como no passado, os boletins que vinham para nossas mães, nossos pais, eles viam na caderneta as notas azuis, eram quem passava por média, as notas vermelhas era quem não passava por média.
é muito pedagógico esse resultado para o paciente. Para mim, é claro que eu já sei, só de o paciente me dizer o que ele come, como eu comecei a analisar cardápio, quando não tinha nem computador, mas tudo bem, isso fica no capítulo do ano passado, do século passado, né? Mas assim, eu já sei, mas é importante que o paciente veja. Às vezes ele faz um exame de sangue, tá tudo bonitinho, todos os nutrientes estão lá, dentro da recomendação, mas quando eu analiso o cardápio, eu brinco que ele está devendo, não é nem um cheque especial, ele já está assim, para lá de devedor. Quando ele vê o boletim vermelho, ele fica chocado. Isso de uma criança a um adulto, todo mundo entende. Então, a gente precisa pagar essa conta. Como ela disse, um dia chega a conta, a fatura vai chegar do cartão de crédito. Não adianta você ficar gastando o cartão de crédito, achando que não vai chegar a fatura, não. Ela chega. Às vezes chega mais rápido, às vezes demora até mais a chegar. E além do que a gente come, tem também o sol, né? A vitamina D, que nós podemos pegar de graça, né? Se lembrar da vitamina D, que é tão importante para os ossos, para os músculos, que agora é considerado hormônio, que não é apenas uma vitamina, ela se intercomunica com várias ações do metabolismo do corpo. E não esquecer que quem sustenta o esqueleto são os músculos. Não é isso? Então, a profilaxia de quedas tem muito a ver com vitamina D estar dentro do seu ponto, dentro dessa nutrição. A vitamina D a gente bem sabe, né, que a gente adquire ali também na exposição ao sol, mas também tem suplementação, tem também outra forma, às vezes as pessoas têm dificuldade na absorção dessa vitamina D. Quem tem esse problema, como é que faz para não sofrer com osteoporose mais à frente e outras doenças relacionadas à ausência dessa vitamina? Realmente a gente vive num dilema muito grande. Eu me lembro que há uns 15 anos, quando se começou a pensar sobre a vitamina D, a de se dosar a vitamina D, sei 10 a 15 anos, já nem lembro mais quanto tempo faz, mas já faz bastante tempo. Foi uma grande surpresa aqui em Recife a gente encontrar pessoas nessa cidade de sol o ano inteiro, a gente encontrar pessoas com déficits muito importantes de vitamina D. A gente sabe que vive um dilema muito grande. A Sociedade Brasileira de Dermatologia vem há muitos anos fazendo campanhas e campanhas e campanhas de prevenção de câncer de pele por conta da exposição aos raios ruins do sol, não é? Então, e aí, pegar sol de manhã cedo, mas eu não pego. Enfim, e a gente vive numa cidade, infelizmente, com muita insegurança, então a gente usa carro com película, a gente vive dentro de ar-condicionado. Vocês aqui, por exemplo, estão absolutamente blindados para uma vitamina D. Não tem como a vitamina D penetrar na pele, até porque onde tem a pele exposta, a gente ainda usa maquiagem, enfim. Então, realmente, não pode descuidar. A suplementação, a reposição por alimento é muito difícil. Basicamente, a fonte da gente é a fonte solar. E aí, realmente, passa a ser importante dosar anualmente a vitamina D e suplementar. A gente sabe que também por trás de toda essa dinâmica pode existir uma indústria que está ganhando muito dinheiro com essa venda de suplementos de vitamina D, mas eu costumo dizer que, fora o custo financeiro, é melhor a gente garantir, porque quando a gente vier descobrir o dano, pode ser tarde demais. Então é importante a gente fazer essa reposição. Eu sempre, como nutricionista, a nutricionista aprende que é pouco o dia todo, então a gente precisa comer 6 vezes por dia, 5 vezes por dia, 4 vezes por dia. Então, eu costumo dizer, eu particularmente não gosto muito das condutas de dar uma dose semanal de vitamina D. Eu não gosto. Eu acho que nutriente, é importante que entre regularmente. Então, se não dá para ser uma dose, às vezes as doses são muito altas mesmo, né? Claro, está assim, muito baixa e dá aquela dose, aquela mega dose, e realmente precisa ser uma dose semanal, é uma mega dose. Mas eu prefiro que a profilaxia, que aquela prevenção, elas sejam doses diárias. Eu prefiro. É uma conduta minha do bom senso. Claro, tem muitos protocolos que indicam, mas assim, eu sempre penso com muito mais simpatia a dose diária. Eu acho que a gente dá uma garantia mais fisiológica mesmo. Doutora Flávia, qual a sua opinião sobre Em isso? relação a isso, eu tenho 2 pensamentos. O dela é perfeito, principalmente porque eu gostaria de deixar o corpo sem estresse. E toda vez que eu fizer uma coisa, às vezes, foi uma surpresa para o corpo. Então, vai chegar só uma vez por semana. Se eu tivesse a minha vitamina D todo dia, então ela chegou, eu não achei estranho de ter tomado essa vitamina D. Então, agora, pelo outro lado, o idoso, como ele costuma ser polimedicado, então, se eu tomar um comprimido, que seja uma vez por semana, foi um a menos na luta do prato.
de refeição, que eu tenho um pratinho cheio de comprimidos e um prato com alimento. Então, um a mais, até no visual, isso tem uma relação sim. Então, muitas vezes a gente faz a vitamina D uma vez por semana e outros elementos, sim, outros medicamentos que sejam até uma vez por mês, por isso, por essa razão. Mas se eu tivesse todo dia uma rotina, isso é mais fisiológico, é mais normal para o corpo. Sempre a gente divulga um dia antes, né? No caso, como hoje é segunda-feira, desde sexta-feira que a gente informa quem está em casa o tema dessa edição do programa e muita gente participa, muita gente deixa dúvidas e uma dúvida bastante comum que a gente observa aqui nas nossas redes sociais é a pergunta que não quer calar. Em que momento da vida eu devo procurar um geriatra? É uma dúvida muito comum, muita gente deixando essa dúvida, por isso que eu não vou falar o nome, né? Não vou falar nomes, porque muita gente está perguntando. Eu queria só Tem fazer uma uma idade brincadeira. específica? Eu queria fazer uma brincadeira. Pode ficar à vontade. Já dizem que você sai do pediatra e entra no geriatra. Tem esses tipos de pensamento, né? Então tem aquele momento, quando é que eu vou ganhar o meu cartão para estacionar o carro, né, esse direito que eu tenho com 60 anos, né? Então, existem diversas posições. Existem pacientes seguintes que são multimórbidos. Então, se eu enxergar a geriatria profilática ou a geriatria de tratamento diretamente, que seria um paciente multimórbido que já tem muitas doenças, aos 50 anos, por exemplo, ele já tem Parkinson, diabetes há 10 anos, tem hipertensão arterial sistêmica há 20 anos. Então, esse paciente funciona como uma pessoa mais velha. Então, ele certamente já era um paciente geriátrico e procura, sim, o consultório. Então, uma pessoa que tem 4 químicas diferentes, 4 remédios de diferentes químicas ao mesmo tempo, poderia já procurar, sim, um geriatra por ele entender muito de farmacologia. Esse é um pensamento, mas no mais eu sim, estou com 60 anos e fui procurar um geriatra que agora eu estou me sentindo em tempo, né? Essa é a sensação do que eles têm, dos pacientes. Vou pedir licença mais uma vez aqui às nossas convidadas. Agora a gente vai a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Você que está em casa, tem dúvidas, pode mandar para a gente. 3424-1977 é a nossa linha interativa. 99418-1206 é o nosso WhatsApp, né? Aproveita a oportunidade. Estamos com 2 profissionais que entendem e muito sobre o tema em debate. Aproveita, manda sua dúvida que daqui a pouquinho vamos ler e responder ao vivo. Vamos a uma rápida pausa e até já. Já estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Hoje no nosso programa estamos falando sobre a saúde do idoso. E muita gente, quando tem dúvidas, recorre à internet para tirar essas dúvidas, mas lá tem muitas verdades, claro, e essas verdades ajudam bastante a entender mais sobre o tema, mas também tem muitos mitos que atrapalham você que está em casa a entender mais sobre a saúde do idoso. Então, a partir deste momento, vamos mostrar aqui algumas afirmações e com a ajuda das nossas convidadas, vamos saber, será que é mito ou é verdade? As seguintes afirmações, vamos mostrar no nosso telão a primeira informação. A partir de agora, a gente quer saber se isso aqui é verdade ou é um mito. Olha só, quando ficamos mais velhos, precisamos nos exercitar menos? É mito ou é verdade? É mito. Mito. Totalmente. Como é que a gente explica isso? Por que é mito? Por que é mito? Porque, então, se eu já vou ter uma perda fisiológica de massa muscular, que eu já até citei de que quem sustenta o esqueleto são os músculos. Então, existem estudos que comprovam que, independentemente da idade, até pacientes com 100 anos, se eles fizerem exercícios físicos consecutivos durante 3 semanas, isso foi medido em quilograma-força, a quantidade de força de capacidade do músculo. E foi medido e mostrado que esse paciente melhora, sim, a sua condição muscular. E dessa forma, ele vai cair menos, dessa forma, ele vai ficar menos doente, não vai sofrer de imobilidade Menos e assim fisicamente. ter um final de vida mais triste. Ok, vamos saber qual a próxima informação. Temos aqui outra afirmação. Será que é mito ou verdade que quando se chega ali na boa idade, né, deve-se buscar a ajuda de um nutricionista para que ele indique ali o cardápio mais adequado de acordo com o envelhecimento? Mito Verdade. ou verdade? Verdade.
eu fico quieta nessa pergunta. Eu né? digo verdade. Então, justamente essas alterações fisiológicas, até da sensação de sabor que acontece no idoso, então isso tem que ser olhado por um nutricionista para que ele não fique desnutrido. Então, desnutrição em idoso é uma situação muito comum. Então, a sensação de perceber os doces, eles sentem melhor os doces, eles são mais oferecidos, eles têm tendência a querer comer mais coisas desse tipo e piorarem, né? Então, não seria também sem um nutricionista que daria para seguir essa etapa. O que eu digo muito é que o prazer de comer ele está pautado em 3 ingredientes, o sal, a gordura e o açúcar. E é muito comum, por exemplo, a prescrição da dieta sem sal. Uau! Veja, o idoso, a pessoa, com o tempo, ela já tem uma restrição de prazeres muito grande, né? Já não tem tantas baladas como antigamente, já não tem tantos encontros familiares como antigamente, não tem tantos prazeres, intensidade de prazeres como tinha em algum tempo da vida, né? Tem aquela frase, ai, que saudade que eu tenho da aurora da minha vida. Então, veja, é preciso muito cuidado quando se diz tire o sal. Eu acho que a gente precisa ser muito claro em dizer cuidado com o sódio, principalmente o sódio não perceptível de sal. Por exemplo, aditivo químico, realçador de sabor, como os caldos industrializados, aqueles bloquinhos, aqueles quadradinhos, cubinhos, né, de tempero pronto, isso é perigosíssimo. Sopas prontas, isso sim é um veneno desde a criança ao idoso, nem se fala. Agora, um tempero de sal, quer dizer, você dá um toque de sal, e é bom a sabedoria de usar as ervas, as especiarias, que normalmente são boas. Raramente a gente tem uma restrição para especiarias, raramente. São situações muito pontuais. Então, eu sei que o profissional da nutrição, né, a gente tem, assim, algumas ideias mesmo, né, para facilitar. Inclusive, organizar. É muito engraçado quando às vezes eu digo assim, pode comer um docinho todo dia depois do almoço. Tá vendo que eu queria comer e você não deixou? Isso eu vejo. Uma criança com a mãe levou o filho, ou o filho que levou a mãe, ou levou o pai. Então, e o cuidador, ele tem muito medo, inconscientemente, ele tem medo da morte. Uma mãe tem medo que o filho morra e que ela seja culpada por isso. Isso é do inconsciente mesmo. E o filho tem medo que o pai ou a mãe morra e que ele se sinta culpado por isso. Então, eu prefiro prevenir. Não pode isso, não pode aquilo. É a regra do não pode. Eu digo sim, mas pode quando? Né? Pode como? Às vezes eu negocio que o paciente, criança ou adulto, coma melhor o ingrediente para ter o prêmio depois, o direito de comer aquele gostosinho mesmo. Né? E vários fatores são levados em consideração quando se procura uma profissional da nutrição, né? Se tem, no caso, pressão alta, diabetes, todo esse cardápio ele vai ser visto e analisado e colocado em prática de acordo com Mas tem que ser considerado uma coisa importante, que a doutora Flávia falou, a pessoa que está na nossa frente, ela tem que ser considerada. Se eu tenho um paciente de 4 anos, de 5 anos, eu tenho que respeitar ele enquanto um ser humano de 4 ou 5 anos. Se eu tenho um de 80, ou 50, ou 60, 70, eu tenho que respeitar. Por que que, eu brinco que até eu digo assim, por que que eu vou me meter na vida daquela pessoa e tornar a vida dela pior? Como assim? Eu tenho que tornar a vida melhor, tanto dela como de quem cuida. Porque também é um estresse o que cuida, que fica regulando. Eu digo muito, quem pode cuidar, eu digo muito assim, só tem uma pessoa que pode proibir alguém de comer alguma coisa. A própria pessoa. Ela vai tomar a decisão, eu não vou comer isso porque isso não me faz bem. Sim. Claro, para que você vai comprar numa casa de um diabético, um adulto diabético compulsivo? Para que o cuidador, a mãe, o filho, ou a filha, ou o genro, a nora, quem seja, quando eu digo cuidador, eu não estou me referindo ao funcionário que é contratado para cuidar, não. Eu estou me referindo ao que gerencia o cuidado. Por que ele vai comprar doces se você tem um paciente diabético? Agora, tem algum problema você chegar depois, trazer um docinho? Como assim aquela química de um docinho vai causar um transtorno? O transtorno é aquela pessoa comendo aquele doce
de noite, de madrugada, qualquer hora, em quantidade desorganizada, porque ele não tem nunca. Aí quando ele descobre o pote de doce, ele que, né, aquela frase, né, quem nunca come mel quando come se lambuza. Então, assim, não dá. Essa fala da doutora Cristiana da importância de ouvir, né, esse paciente, seja criança ou adulto ou idoso. É muito importante essa fala, porque hoje em dia muitos idosos, eles chegam no consultório, doutora Flávia, reclamando que os adultos e as pessoas que os cercam, né, não estão mais escutando esses idosos, a necessidade que ele tem, isso não é levado em consideração. Isso também pode gerar muitos problemas para esse idoso quando ele não é ouvido? Pode. Então, é necessário sempre uma avaliação do médico. Eu acho que o geriatra precisa ir pelo menos uma vez na casa do paciente idoso, onde existe uma avaliação do complexo ambiente, paciente e cuidador, que pode ser um cuidador familiar ou um cuidador contratado por essa família. Então, aí nós entendemos as relações de diversas ordens. Então, se tem 2 filhos ou 3 filhos, se existe uma tendência a querer comandar ou mandar no idoso que não tem nenhuma demência, que tem a sua capacidade de autonomia, e existe um desgaste, existe talvez uma reação emocional no sentido de ficar mais agressivo ou menos agressivo, ou de não se dar bem com um cuidador e às vezes chega um outro dia que é um outro cuidador e esse comportamento fica bem diferente. Isso precisa ser avaliado dentro desse ambiente. Então, o bom médico, o geriatra, ele conhece o banheiro do paciente, ele entra no banheiro e dentro do banheiro ele já faz um diagnóstico se existe incontinência urinária, se existe demência, porque, digamos, o paciente fez ou urinou fora do vaso sanitário num lugar bem diferente. Por que num lugar bem diferente? Porque talvez tenha problemas cognitivos, né? Ou se o banheiro tem um cheiro estranho, foi porque a urina foi espalhada de forma errada, então existe incontinência urinária. E existe um risco de queda, esse piso é um piso adequado, esse ambiente é adequado. Então, esse profissional de saúde aciona os demais profissionais de saúde e vai tentar evitar problemas de dentro de casa que poderiam causar doenças no idoso. Ok, vamos conferir juntos agora a próxima afirmação. Temos aqui outra tela para a gente descobrir se é mito ou verdade que as dores, né, são inevitáveis, principalmente as causadas pela artrite. Mito ou verdade quando a gente chega na terceira idade? Inevitáveis, as dores são evitáveis. Não quer dizer que as dores não vão existir, mas elas são evitáveis sim. Então, se eu tenho transformação de articulação, principalmente num processo de artrose, se eu tiver um momento da minha artrose que inflama, que eu teria, que a gente chama de artrite, então eu já tenho uma degeneração e tive um momento que inflamei. Então, nesse momento, o paciente precisaria de medidas farmacológicas e não farmacológicas. Isso significaria, sim, sem preconceitos, de anti-inflamatórios para desinflamar, porque isso teria um potencial de diminuir essa dor. E, de acordo com a possibilidade do paciente, fazer sim, se possível, uma boa fisioterapia. E quando ele estiver rígido, uma situação não doente, não artrite, e sim de artrose, que esteja junto do fisioterapeuta ou do educador físico, no caso, um personal trainer, de preferência. Isso. Ótima explicação. Vamos agora até um outro ponto, outro tópico para a gente descobrir se é mito ou se é verdade, né? Na boa idade você deve aumentar e também variar o consumo de frutas, legumes e verduras. Isso aí é boa idade desde que nasce, né? Desde a gestação, né? Desde a fabricação do ser humano, que é dentro da barriga da mãe, precisa ter uma variedade grande. É importante que tenha. Agora, também não é no fim do mundo se não tiver, não. Eu acho que aí a gente entra com muita propriedade, o nutricionista, porque, veja, se uma pessoa não aprendeu a comer frutas, verduras e legumes até essa idade, que seja 60, 70, 80, ela vai aprender. Ela vai... Difícil. Para mim, a gente tem que dançar de acordo com a música e botar uma música muito agradável para se dançar. Então, não aprendeu, né? Existe vida, sim, sem frutas, verduras e legumes. Agora, eu tenho certeza absoluta que ela é mais bonita, mais colorida e mais saudável com frutas, verduras e legumes. Mas existe vida sem fruta, verduras e legumes. Existe. Uma não colorida, né? Ótima explicação. Outro ponto, vamos conferir juntos aqui na nossa tela. Outro mito ou outra verdade? Olha só. Só precisa procurar um geriatra a partir dos 60 anos. A gente volta a falar dessa procura. E a gente já acrescenta. É uma especialidade de fácil acesso?
a gente encontra vários geriatras aqui no estado de Pernambuco, ou ainda não? É uma especialidade difícil de encontrar? Não tem muita gente, né, em relação à proporção de pessoas, né, que necessitariam de um médico com essa especialização. E em relação à idade, é como eu já havia falado no início. Então, tem a ver, sim, com a idade que estipulamos na sociedade. Com 60 anos eu deveria começar a olhar que eu estou caminhando para esse envelhecimento. O que é usado muito nos screenings, que significa assim, triagem para paciente na emergência. Existem os screenings feitos nos Estados Unidos e na Europa, que chama-se Seniors at Risk, significa idosos em risco. Para saber na emergência como é que eu vou triar. Para quem ele vai? Ele vai para a clínica médica ou ele vai para a geriatria? Então, eles escolheram pacientes acima de 70 anos, 70 ou mais, porque eles já estavam doentes, porque foram a uma emergência, e a partir dali eles precisariam de cuidados mais individuais. E somam-se uns pontos, umas perguntas de marca X, e vai dar uma pontuação nessa triagem, se esse idoso é um idoso de risco. Seniors, que é idoso at risk, no risco. E aí você já pode triar, saber, eu vou para a clínica médica ou vou para a geriatria? Porque tem gente que tem preconceito. Eu não sou velhinho não, viu? Tenho 70 anos, eu vou para ali, vou para esse outro lado. Tem que ver. Ok, temos muitas participações através do nosso WhatsApp, também através da nossa fanpage, então vamos dar uma pausa aqui no Mitos e Verdades e dar preferência a você que está em casa participando, mandando sua pergunta. E a gente segue aqui, tem aqui uma primeira pergunta da Maria do Carmo, ela que mora em Moreno, ela é de Moreno, ela diz que tem 65 anos, faz tratamento contra a osteoporose. Gostaria de saber como é que posso manter minha vida saudável e estável mesmo com essa doença. É possível ter uma vida saudável e estável mesmo se tratando contra a osteoporose? Sim, claro que sim. Né? E principalmente porque ela já está tratando. Se ela não estivesse tratando, a gente ia dizer, comece a tratar desde ontem. Né? Mas sim, ela precisa ter realmente cuidado com o tipo de sapato que usa para evitar queda, já que a osteoporose naturalmente deixa o osso mais frágil. Então, né, eu brinco que não tem nada tão ruim que não possa piorar, mas também não tem nada tão bom que não possa melhorar. Então, ela precisa usar um bom sapato, prestar atenção aonde anda, ter cuidado com os óculos, para deixar os óculos sempre no nível de assertividade de grau corrigido adequadamente. Né? São cuidados que acredito que todas nós precisamos ter, nós que gostamos dos saltos, precisamos ter cuidado com nossos saltos. Melhorar a qualidade de músculo, considerando que esse osso é um osso mais frágil, né? Quem sustenta os ossos, né? Quem sustenta o esqueleto são os músculos, então uma boa alimentação, exercícios de resistência, que seriam aqueles com algum pouco de pezinho às vezes, isso melhoraria sim, poderia ajudar a melhora dessa massa óssea. E uma questão interessante é prestar atenção no consumo de proteína, muito importante. Então, carnes, peixes, frango, ovo, leite, queijo e também a ingestão de água. A gente ainda não tocou nesse assunto, mas a gente não pode terminar o programa sem abordar a ingestão hídrica, mas continue. Vamos falar já, que é muito importante essa questão da hidratação, porque nessa fase da vida as papilas gustativas elas sofrem alteração também. Né? A água não tem gosto, mas muita gente tem ainda resistência, né? de ingerir a água, às vezes até através da pele a gente vê que a pessoa está desidratada. Como é que a gente trata essa questão da hidratação na boa idade? É muito importante. Sim. Essa questão da pele, ela, em relação a uma criança, a pele faz muita diferença. A gente consegue ver pela prega da pele se um paciente jovem, criança, está desidratado, mas o idoso não, ele já tem per se uma pele seca. Então, esse parâmetro não é o melhor parâmetro. Eu gosto muito de observar a língua do paciente. Quando a gente olha a língua, ela tem pouco líquido, ela não tem cuspe. E o seu relevo está para dentro como uma ameixa seca. Esse paciente está, sim, desidratado e talvez muito desidratado, sem nenhum brilho. Basta comparar a língua do paciente com a língua do cuidador. E, nesse momento, ter a chance de explicar também ao cuidador. Observe essa língua, esse paciente está hidratado ou não. E ensinar para evitar esse tipo de coisa. Em relação aos líquidos, nós temos a água que nós gostaríamos de oferecer e às vezes o paciente não quer, então em dado momento perdemos o preconceito, nós queremos qualquer líquido. De preferência um que tenha sabor, porque tendo sabor ele vai beber esse líquido e vai evitar internamento hospitalar. Então nesse momento, se eu vou me internar ou não me internar, eu preciso aceitar o líquido que o paciente queira tomar.
Mas uma água saborizada também, eu acho Água que funciona. saborizada. Sim, E mas que tem algum importante, sabor. às vezes o paciente idoso, ele sofre, é muito frequente, as infecções urinárias e a confusão mental mesmo. A confusão mental por desidratação. E a hidratação, ela precisa ser feita, o ideal é que ela seja, dificilmente, muito dificilmente, um idoso vai tomar um copo d'água. Ele toma goles. Então, realmente o cuidador, a pessoa que está o acompanhante, que seja, às vezes, eu acho engraçado, assim, minha mãe já tem por hábito um copão, ela comprou para si mesma, ela tem, né, mais de 75 anos, ela comprou para si mesma um copão e ela fica com esse copo. Por onde ela vai, ela carrega o copo dela de água. Então, ela diz que ela faz a autorregulação. Quando ela olha que o copo está muito cheio, ela diz, eita, bebi pouca água. E ela se esforça para beber mais água. Então, eu costumo usar a técnica da garrafinha. Então, uma garrafinha para de manhã, uma garrafinha para de tarde. E ele vai bebendo aquilo de gole em gole, né? Ou a técnica da jarra, a técnica, enfim, usa canudo, usa água saborizada, usa água de coco, exceto com aquelas pessoas que têm restrições por conta, né, de função renal e tal. Mas tem que ter o consumo de água legal. Sopa vale, café vale e leite vale. São todos líquidos. Sim. Na soma total, para não esquecer disso. Quanto é que eu consegui tomar no final do meu dia? Faça a conta de todos os líquidos. Então vamos prestar atenção aí na ingestão de água, é muito importante. Licença mais uma vez aqui as nossas convidadas. Vamos agora a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e a partir de agora vamos responder as perguntas. Muita gente entrou em contato com nossa produção para mandar dúvida sobre como ter qualidade de vida na terceira idade. Vamos conferir aqui no nosso telão as primeiras participações, primeiras dúvidas que chegaram. Célia de Souza de Camaragibe tem 66 anos e mandou aqui a seguinte pergunta. Minha alimentação, ela fala, minha alimentação é bem saudável e mesmo assim o exame mostrou que eu estou um pouco, com gordura no fígado. Como frutas e verduras, pela manhã eu costumo tomar ali um copo de café com leite. O que a gente poderia responder para a Célia de Souza? Alimentação bem saudável, mas deu essa gordura no fígado no exame. Então, Célia, o que precisa talvez é pensar no balanceamento dos outros ingredientes da sua dieta. Comer frutas e verduras lhe garante uma quantidade de nutrientes, principalmente os micronutrientes. A gente não pode esquecer que essa gordura no fígado ela é multicausal. Ela tem vários fatores, né? Ela tem várias origens, mas em se tratando da alimentação, né, o que eu posso lhe dizer é que o carboidrato, na verdade, que a gente tem três nutrientes que dão energia ao corpo: carboidrato, proteína e gordura. Apesar de ser gordura no fígado, provavelmente a origem na dieta não é da gordura da dieta, e sim do carboidrato, que está nas massas, nos doces. A fruta, ela é muito boa, mas ela tem um teor de carboidrato muito alto. Então, eu lhe diria que, talvez com a ajuda de um nutricionista, você consiga balancear um pouco melhor a quantidade de proteína e carboidrato no seu café da manhã, no seu almoço e no seu jantar. Talvez seja se olhar para a responsabilidade dessa gordura no fígado ser de origem alimentar, tá certo? É importante que algum médico, né, identifique se não tem uma outra origem. Mas se for da dieta, a gente pode pensar nesse equilíbrio de carboidrato e proteína. Ok, vamos saber de quem é a próxima pergunta. Temos aqui outra participação. Agora a Ivonete Balbino, ela que é do Totó, tem 77 anos. Ivonete, desconheço, você é minha parente, viu? Meu sobrenome também é Balbino. Ivonete mandou a seguinte pergunta. Ela diz que sente muitas dores nos pés, ela diz que é diabética e costuma tomar paracetamol líquido. Ela queria saber se poderia tomá-lo em comprimidos. Eu, quando ouço essa pergunta, eu entendo que já houve uma recomendação médica para ela receber o tratamento com paracetamol. O paracetamol líquido em relação ao comprimido teria diferença que na forma líquida a sua absorção será mais rápida do que na forma de comprimidos. Seria essa diferença. E para ela em si,
seria talvez não sentir o sabor amargo dele na forma líquida, que seria diferente, mas a ação final deverá ser a mesma, considerando a mesma dosagem. Ótima explicação. Temos aqui outra pergunta de quem é a próxima dúvida. Vamos seguir com a dúvida da Maria do Carmo de Moreno, 65 anos. Ela disse que tem muito medo de tropeçar, né, e sofrer uma queda. Quais os cuidados que devo tomar? Gostaria de saber também dicas de alimentos saudáveis nessa fase da vida. 65 anos, a Maria do Carmo de Moreno. Primeiro a gente fala desse medo de tropeçar e cair, né? O que é que ela poderia fazer para evitar isso? Fortalecer os músculos é uma boa dica. Quando ela diz o medo, né? Trabalhar o medo, né? Então também tem essa parte emocional aí de onde é que o medo surgiu, né? Viver com medo não é uma sensação definitivamente agradável. E os cuidados normais que a pessoa deve ter para não levar quedas, como a qualidade de sapato, de sola de sapato, observar se a visão está em dia, se os ruídos ouvem bem, se os órgãos dos sentidos estão bem, que a nossa defesa, a primeira defesa do corpo, seriam os órgãos dos sentidos funcionando. Evitar também tapete em casa, sim, né? Sim, obstáculos, sim. Ok, ótima dica. A gente vai agora para uma próxima dica que ela pediu também sobre alimentação saudável. Nessa fase da vida, o que é que eu posso considerar de alimentos saudáveis que eu posso utilizar? A gente costuma dizer que é bom para a gente o que a terra plantou para a gente comer. Então, passarinho colhe da natureza os alimentos do passarinho. Então, a cobra, e a gente também deveria colher da natureza. Como a gente não tem acesso à horta, né, ao pomar, a gente pode ir no supermercado e colher, ou na feira livre. O ideal era que fosse uma feira orgânica, já que a gente não ia ter mais aqueles elementos químicos, né, dos defensivos agrícolas. Mas, enfim, o pior cenário seria a gente colher no supermercado os alimentos que vieram da terra. Até os alimentos, até as hortaliças congeladas são interessantes, porque apesar delas estarem congeladas, elas não foram, a indústria não precisa usar uma substância química para a conservação, porque o frio é quem faz a conservação. Então, a técnica de congelamento, então a gente tem aqueles sacos, exceto a batata para fritar, né? Aquilo ali é um produto químico mesmo, ela já vem com a gordura trans, é muito ruim para a saúde da criança e do adulto, do idoso, mas exceto a batata para fritar, os outros alimentos, por exemplo, brócolis, tem cenouras, nós temos ervilhas. Eu estou falando desses alimentos congelados como sendo o pior cenário, que é aquele cenário em quem não pode ir frequentemente no supermercado, quem não pode ter frequentemente alimentos frescos em casa. Então, pode ser. Claro que, como eu disse, o melhor cenário é a horta caseira. O segundo melhor cenário seria, então, ter alimentos que a terra plantou para a gente comer. As proteínas animais, acho que são muito importantes, porque a gente tem uma facilidade de digestão e de absorção das proteínas dos animais, não é? Os óleos são extremamente importantes, azeite, mesmo que sejam óleos de outras sementes, como milho, girassol, canola, ou enfim, eles são importantes para a caloria e para fornecer alguns nutrientes indispensáveis, como, por exemplo, os ácidos graxos essenciais. Então, quanto menos embalado, a técnica é descasque mais, desembale menos. Ótima explicação. Temos aqui outra participação, a dúvida através do nosso WhatsApp. A pessoa não quis se identificar, mas disse que tem 78 anos e diz o seguinte: eu queria saber se estou me alimentando corretamente. O meu jantar é o seguinte, são 10 bolachas integrais com manteiga ou queijo e uma banana comprida. E antes de dormir, uma fatia de mamão ou um iogurte. Será que estou me alimentando corretamente? O telespectador que mandou a pergunta e não se identificou. Essa comida está bastante embalada. Para ele comer as bolachas, ele precisa desembalar o pacote, né? O queijo, mesmo sendo recomendado, ele também vem embalado. O queijo é um produto bom. À noite é um iogurte, que ele falou, né? Também é um produto embalado. Então, não que ele não possa comer. 10 bolachas, eu particularmente acho que é uma quantidade grande. E o retorno de saciedade dessa bolacha, ele ter a sensação de que está satisfeito com a bolacha, ele demora. A bolacha ela tem um poder de saciedade muito baixo. Não é um produto que a gente diga assim, coma todo dia, durante... É um quebra-galho, é bom ter uma bolachinha em casa para um momento em que você não tem outra coisa.
Mas para ser o lastro da alimentação dele, eu não aconselharia, não. Acho que ele com a idade que tem, ele merece um alimento bem mais nutritivo. A gente falou muito no decorrer do nosso programa essa questão da expectativa de vida que está aumentando, falou muito dessa questão da ajuda que é muito importante do cuidador, mas a gente vê essa expectativa mudando e muitos filhos também começaram a cuidar desses pais. E quando esses pais envelhecem, né? O que é que esses filhos devem fazer? Tem alguma orientação para esses filhos que têm essa preocupação de acompanhar o envelhecimento desse pai? Tem uma palestra sobre o tema nessa semana? Tem, essa doutora? semana vai ter sim uma palestra no local chamado Espaço Lis, na Estrada do Arraial. Ela é aberta ao público a partir das 19 horas e que nesse encontro haverá 2 psicólogas que fazem um trabalho muito perto de mim, com alguns pacientes, justamente com essas famílias. Então, nós entendemos que o paciente, eu consigo melhorá-lo como um todo, considerando meus conhecimentos com relação a remédios e trabalhando com equipe interdisciplinar, 70%. Mas quando eu tenho um foco que é direcionado à família do paciente e às guerras e conflitos interfamiliares, eu consigo melhorar o paciente em até 90%. Então, é entender um pouquinho quando os meus pais envelhecem, esse respeito da biografia, da hierarquia, quem comanda. Será que agora esse filho vai começar a dar ordem ao pai? Eu acho que não. Né? Mas essa pergunta, essa resposta vai acontecer lá dentro dessa palestra. Eu convido todo mundo. Vale muito a pena, né? Acho que sim. A gente vai mostrar mais uma vez aqui o telefone para contato. Você que está em casa tem interesse, é aberta, né? A palestra para o público em geral. Você vai ligar e ter outras informações. Vocês vão ligar para lá para saber, porque é também um espaço pequeno. É o 99236 vagas limitadas. 9343. 99236 9343. Você liga, busca aí outras informações, vale muito a pena, né? Essa preocupação com o envelhecimento dos pais. Sim. Vários fatores serão abordados lá. Será que a nutrição vai ter algum espaço para essa preocupação também, doutora? No consultório, muitos filhos estão chegando com essa preocupação de cuidar da saúde, né, da alimentação desses pais? Sim, né? Eu costumo dizer que eu tenho pais que levam os filhos e também tenho filhos que levam os pais. E não vejo muita diferença nas preocupações, considerando o tempo. Não é? Mas o que eu noto é que é importante que a gente lide com respeito mesmo, né? Eu acho que isso que a doutora Flávia fala do respeito ao outro. Cada pessoa, ela vem com toda uma história, com todo um hábito. E com quem é mais fácil mudar? Eu, com a idade que eu tenho, ou meu pai, que já tem vícios. Como é que eu quero que hoje ele mude? Muitas vezes existe muito estresse dos filhos, até porque se sentem devedores, a relação não é tão legal, né? Não tem tanto aquele sentimento da gratidão com esse pai ou essa mãe que cuidou, tem como se fosse um débito, né, impagável muitas vezes. E aí o risco de perceber que esse pai está morrendo, que esse pai, essa mãe, né, às vezes isso gera muito mais um medo do próprio filho, né, de como vai ser minha vida, né, depois, e do que propriamente uma preocupação peculiar com fazer com que aquele pai ou aquela mãe esteja, de fato, feliz nesse envelhecimento. E o envelhecer é uma novidade. Então, essa primeira geração é uma primeira geração de filhos que cuidam dos seus pais. Antigamente, eles morriam subitamente aos 50, 60 anos. Então, essas crianças ou esses filhos, eles não viam os seus pais ficarem velhinhos. Então, eles não tinham essa desordem emocional que ocorre agora e que precisam de ajuda. E, curiosamente, os pais envelhecem, mas muitos não ficam velhinhos. Eles não ficam. Lembro muito de um episódio de uma senhora que agora tem 98 anos, mas acho que aos 91 a filha levou-a a um geriatra e ela saiu de lá muito indignada. Disse que nunca mais voltava naquele consultório, porque lá era um médico que só tinha velho e que ela não queria mais voltar naquele médico. Ela tinha 91 anos, plena autonomia de vida, cuidava de si mesma, morava sozinha. Claro, hoje ela tem 98, já não tem mais as mesmas faculdades mentais, já não tem mais um reconhecimento. Então, é preciso muito respeito mesmo, mas a filha ficou muito chocada. Certamente ela já não tinha enxergado aos 91 que estava envelhecendo. E essas faculdades mentais, esse problema cognitivo já estava ali, naquele momento. Sim. O começo da demência já tinha sido ali.
não sei se Ela não se demência reconheceu, ou a o negação começo. da realidade, porque na verdade ela tinha muitos projetos pela frente. Sim. Ela queria construir, Negação também pode era ser, negação da Não quer aceitar, realidade. né, aquela realidade. É. Deixa eu pedir licença mais uma Pois vez aqui a não. vocês. A gente vai conferir a partir deste momento o resultado da nossa enquete. Fizemos hoje a seguinte pergunta. Você que está em casa, se preocupa em manter hábitos saudáveis para ter uma velhice tranquila? Olha só, 65% das pessoas que ligaram e participaram disseram que sim, que tem essa preocupação em manter hábitos saudáveis para ter uma boa idade com qualidade. 35% disseram que não. Eu espero, né, que numa próxima pergunta que a gente venha fazer, esse número venha a mudar, porque passamos aqui muitas orientações simples que você pode colocar em prática no seu dia a dia para ter uma boa idade com qualidade de vida. Agora é o momento que a gente agradece e agradece bastante aqui as convidadas pela orientação, pelas dicas, por compartilhar com a gente tanto conhecimento. Mais uma vez, muito obrigado. Cristiane Menezes, nutricionista, mais uma vez, obrigado. Um último recado, considerações finais, pode ficar à vontade. Então, a frase que eu acho célebre é: a gente tem que ser feliz. Se aos 5, aos 10, eu acho que até uma visão interessante é: vamos cuidar de nossas crianças, porque a gente hoje está tratando do idoso. O que fazer no idoso já é tão pouco que não seja remediar muito uma conta, uma fatura que veio sendo acumulada ao longo de sua história de vida. Então, se a gente cuida físico e emocionalmente das crianças, protegendo, dando oportunidade e dentro do meu quadrado, dentro do meu estudo, alimentação é muito importante. Então, vamos evitar sódio em excesso, vamos evitar os doces em excesso, porque se a gente postergar uma hipertensão, postergar uma obesidade, a diabetes, a gente vai ter certamente um idoso daqui a 40, 50, 60 anos mais saudável. Então, o que a gente não pode agora é querer que esse idoso mude os hábitos que começaram na infância. E eu gostaria de mandar um abraço para os meus colegas da residência médica do Hospital Português. Ontem estávamos juntos reunidos em celebração pelo Dia do Idoso, lá junto no Hospital Português. E foi um evento muito bonito, muito legal, muitas pessoas empenhadas com esse tema. Mais uma vez, muito obrigado, doutora Flávia Goldman. Sim. Volte mais vezes aqui ao nosso programa, doutora Cristiana Volto. também volte mais Volto, vezes. sim. Muito obrigado. Você que está em casa também, obrigado pelo carinho e audiência de sempre. Não se esqueça, teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, às 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. A você e a sua família, um ótimo abraço, né? Um ótimo dia, ótimo início de semana. Então amanhã teremos um novo encontro. Até lá, se Deus quiser.